Thomas Hobbes, que nasceu em 5 de abril de 1588, disse certa vez que a curiosidade é a luxúria da mente. Pensando em nos manter ativos, curiosos e nos fazendo companhia, tá aqui o palavrão língua e texto para a gente continuar se perseguindo pelas redes, ativar o sininho de notificação e conversando nesses tempos diferentes que estamos vivendo. Roda a vinheta, gordo! Bom, pessoal, eu queria primeiro agradecer ao pessoal que está aí do outro lado e que continua conversando com a gente, dizer que a gente está aqui justamente produzindo conteúdo para continuar construindo conhecimento, conversando, interagindo e se sentindo transmitindo energia nesse momento, né? Vocês veem que eu deixei o meu cenário da live que a gente fez justamente para transmitir essa energia e dizer assim, olha, a gente precisa uns dos outros agora. Nós estamos separados, mas talvez mais juntos do que nunca. E justamente quem está do outro lado aí, na semana passada, no último episódio do nosso Palavrão Língua e Texto, eu referi ao resumo do texto da uberização, que era o prefácio do texto Uberização, do Thomas Lee, e várias pessoas enviaram os textos, eu já respondi corrigindo, corrigi mais do que os 5 que eu havia prometido, justamente porque se você está em casa, está produzindo, está cuidando do seu amparo de construção de conhecimento, a gente também está aqui para dar essa base para você e te ajudar a continuar estudando, tá bom? E olha, gente, hoje então, nessa sequência, pensando nas possibilidades de textos, intertextos, relações de sentido, eu queria explorar um pouquinho com vocês algumas ideias relacionadas à legenda. Isso mesmo. Legenda é um texto considerado menor, pelo tamanho que tem, justamente porque geralmente é uma frase ou duas, usadas para descrever ou interpretar uma imagem numa exposição, e muitas vezes elas apenas descrevem, em outros casos, elas interpretam. E no caso de hoje eu queria sugerir a você, depois dos nossos textos e intertextos por aqui, que você, como desafio, escrevesse uma legenda para essa imagem do Van Gogh, da Noite Estrelada. Eu estou desejando que ainda em 2020 a gente possa desfrutar metafórica ou concretamente de muitas noites estreladas, apesar do período que nós estamos passando no mundo nesse momento. E que você criasse uma legenda oportuna, considerando o intertexto possível com o momento que vivemos e o quadro Noite Estrelada do Van Gogh. Eu queria que você mandasse pra gente pelas redes sociais aí, pra gente poder referir no próximo programa, conversar sobre as legendas que vocês produziram e justamente analisar, né, à luz das interpretações possíveis. Bom, pessoal, aproveitando então para dar esse repertório, esse estofo aí, pensando na legenda como uma proposta de texto, olha só, talvez muitos de vocês já tenham escutado e visto isso daqui, ó. Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Cidades vazias e os planos adiados e tudo isso. Então, é uma música, um clipe, na verdade, que está fazendo muito sucesso na internet. O título dele é em italiano, Andrà tutto bene, que repercutiu aí nas redes sociais mundo afora por conta justamente do sofrimento da Itália por causa da Covid-19 e a quantidade de propagações do Andrà tutto bene nas sacadas, né, das casas na Itália e principalmente nas regiões do país mais atingidas. O título da música é Andrà tutto bene, da música, videoclipe aí, é de um compositor açoriano que vive na Ilha Terceira dos Açores, chamado Flávio Cristóvão, e ele, junto com o Pedro Varela, que é quem compôs o clipe das imagens, que mora em Lisboa e que ele conheceu num set de filmagens, num outro trabalho que eles fizeram já há anos, montaram, né? O Cristóvão mandou os primeiros versos para o Pedro foi tendo ideias e pedindo as imagens das pessoas nesse período de quarentena, de isolamento, de exílio e autoexílio em muitos momentos, e de sofrimento, né, que as pessoas estão passando
cada um a seu modo, né, gente? Dando a mão no melhor sentido que a gente possa pensar. E ele rapidamente contactou a Chloé, que é essa moça que passa as páginas aí, né, com as legendas das imagens, das ideias aí, que é uma estudante de artes cênicas, e aí eles fizeram esse clipe com os versos, com a música do Flávio Cristóvão. O Pedro Varela compôs as imagens. E muito inspirado, disse ele, né, num clipe de 1965 do Bob Dylan, que o Bob Dylan faz lá passando justamente essas folhinhas com as legendas ou com trechos da letra ou com ideias assim mais marcantes da letra. Pois é, pessoal, nesse ponto, pensando nos intertextos aí do Andrà Tutubene, das energias possíveis que a gente precisa circular, das energias boas, então o meu pedido é, olha, observa bem os textos e intertextos possíveis, manda sua legenda como uma produção de conteúdo para a gente conversar a respeito e continuar interagindo. Legenda já foi proposta de texto em outros momentos nas universidades por aí. Então, por que não a gente adequar o contexto e entender? É um desafio mesmo, entender esse cenário do Van Gogh pensando numa legenda para o momento que nós estamos vivendo. Então, assim, se desafie, escreva para nós, curta e comenta, compartilha, conversa com a gente. Não esquece que o Palavrão Língua e Texto continua aqui fazendo companhia para você e querendo saber como é que você tá e querendo que todos nós possamos nos cuidar da melhor maneira possível, né? Quem pode, consegue trabalhar de casa e diminuir sua movimentação por esses dias, e quem precisa se movimentar, que vá com boa energia e com cuidado, né, em todos os processos, em todos os momentos do dia, viu? Outra coisa bem importante, gente, olha só, nesses momentos, né, a solidariedade também pode brotar. A gente tem falado muito disso aqui, em outros lugares também, tem conversado muito a respeito, né? E sabe que tem inclusive uma playlist chamada Andrà Tutubene. E nessa playlist não tem só cantores ou compositores italianos, embora a maioria seja de compositores e cantores italianos. Tem lá Luciano Ligabue, tem o próprio Lucio Dalla e tem outros mais compositores que são, né, compositores conhecidos mundialmente, mas com temáticas muito importantes para esse momento. Então tem a playlist aí do Andrà Tutubene, lá do Jovanotti, dizendo que traz um raio de sol, né, com a simbologia do raio de esperança, do Lucio Dalla falando dessa coisa do não julgamento também, em outras letras de canção, e do Luciano Ligabue, que diz aqui, ó, num trechinho, que não é para ter medo de nada, né? No refrão dessa música, dessa letra da canção do Niente Paura, ele diz que não é para ter medo de nada porque ele aprendeu que a vida se encarrega de consertar as coisas. E que não é para ter medo de nada porque a lua está sempre lá fazendo o seu ciclo, né? Gente, uma boa semana para todos vocês, cuidado, saúde, bons estudos para quem está estudando aí, capricha, conversa com a gente sempre que você quiser. Tchau, tchau e até a próxima. We stand together